Vamos que vamos, partícula C, ainda estamos na brincadeira. Falei sobre pronome reflexivo, não é isso? A partícula C quando tem valor reflexivo, quando é um pronome reflexivo. E agora eu vou falar sobre as outras funções que a partícula C pode apresentar quando é um pronome, beleza? Vamos nessa? Olho na telinha, vamos que vamos. Ela, infelizmente, suicidou-se. Desculpa. Estou um pouquinho resfriado. Desculpa de novo. Observe só. Este C é chamado de parte integrante do verbo porque não é possível conjugar este verbo sem um pronome. Em outras palavras, não existe o verbo suicidar. Existe o verbo suicidar-se. Eu me suicidei, tu te suicidaste, ele se suicidou, nós nos suicidamos, vós vos suicidastes, eles se suicidaram. Eu me suicido, tu te suicidas, ele se suicida, nós nos suicidamos, vós vos suicidais, eles se suicidam. Observe que o verbo suicidar não é conjugado sem a partícula C. É por isso que você diz que esta partícula aqui é chamada de integrante do verbo. Parte integrante do verbo. Por que é uma parte integrante do verbo? É uma parte integrante do verbo porque o verbo não existe sem essa parte. Beleza? Continuando. Nunca você deve queixar-se da sua vida. Nunca você deve queixar-se da sua vida. Não existe o verbo queixar na língua portuguesa. Existe o verbo... Não existe o verbo queixar na língua portuguesa. Existe o verbo queixar-se. O verbo queixar não existe na língua portuguesa. Só existe o verbo queixar-se. Por quê, Pestana? Porque não é possível conjugar o verbo queixar sem essa partícula. Em outras palavras, essa parte aqui, chamada de integrante do verbo, faz parte do verbo. De modo que você não consegue conjugar o verbo sem essa parte. Ninguém fala, eu queixo, tu queixas, ele queixa. Não, é eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa de alguma coisa. Ou de alguém. Então observe que esta parte aqui é chamada de integrante do verbo, porque não é possível conjugar o verbo sem esta parte, sem esse pronome integrante do verbo. Agora observe a última frase. Ele se esqueceu de explicar aquele assunto. Quem se esquece de alguma coisa. Aí você me pergunta assim, olha para mim, se liga só. Aí você pergunta assim para mim, Pestana, mas eu poderia dizer, eu esqueci a mochila em casa. É verdade, você poderia dizer. Mas você também poderia dizer, eu me esqueci da mochila em casa. Ele esqueceu a mochila em casa. Então, você também poderia dizer, ele se esqueceu da mochila em casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que alguns verbos são acidentalmente acompanhados de uma parte integrante do verbo. Ou seja, alguns verbos não são sempre verbos que vêm acompanhados de uma parte integrante, somente em algumas situações. É por isso que é importante você saber o seguinte, a parte integrante do verbo vem ligada a dois tipos de verbos. Verbo intransitivo, que é aquele verbo que não exige complemento, ou verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que exige um objeto indireto, exige um complemento preposicionado. Beleza?
a partícula ou a parte integrante do verbo está sempre ligada a um verbo intransitivo ou a um verbo transitivo indireto. A única exceção que eu conheço é o verbo tornar-se. Ele se tornou médico. Nesse caso, em que o verbo tornar-se significa ele virou médico, beleza? Ele passou a ser, ele ficou, ele se tornou médico. Nesse caso, o verbo tornar-se é um verbo de ligação. É a única exceção que eu conheço, beleza? Então, verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos. São os únicos verbos que podem ser acompanhados de parte integrante do verbo. Isso não significa dizer que todo ser que estiver ligado a um intransitivo ou que estiver ligado a um transitivo indireto será parte integrante. Eu não estou dizendo isso, beleza? Eu estou dizendo que quando há uma parte integrante do verbo, essa parte está ligada a um verbo intransitivo ou transitivo indireto. A única exceção é o verbo tornar-se. Beleza? Tranquilidade? Show de bola. Vamos continuar a brincadeira? Vamos? Então vamos nessa. Vamos lá, olho na telinha. Ele se esqueceu de explicar aquele assunto. Observe que neste caso, o verbo esquecer, por estar acompanhado da parte integrante do verbo, ele deixa de ser transitivo direto e passa a ser transitivo indireto. Por quê? Porque ele vai exigir um complemento iniciado por uma preposição. Continuando. Desculpa. Eu vou pedir desculpa várias vezes, tá? Eu espero que você realmente me desculpe em todas essas vezes, porque eu estou um pouco resfriado. Vamos lá, partícula expletiva, também chamada partícula de realce. A partícula expletiva, ou pronome expletivo, ou de realce, é aquele tipo de pronome que você pode simplesmente eliminar da frase, porque ele serve apenas para realçar. Ele não tem uma função sintática, ele não tem nenhum valor semântico, enfim, ele não serve para muita coisa não, tá? Serve apenas para realçar, enfatizar aquilo que você está dizendo. Tanto isso é verdade que eu posso simplesmente apagá-lo da frase e a frase continuar com o mesmo sentido e com a mesma estrutura sintática. Então, quando eu digo assim, ó, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Ou seja, os anéis vão, os dedos ficam. Vão os anéis, ficam os dedos. Portanto, esse C aqui é um C expletivo. Eu estou riscando para indicar a você que ele pode ser eliminado da frase. Em outras palavras, ele não exerce função nenhuma dentro da frase. Vamos lá. Ela se tremia de medo do escuro. Quem treme, treme, nesse caso, por medo do escuro. Então, o que esse C está fazendo aqui? É uma partícula expletiva. Eu poderia dizer simplesmente, ela tremia de medo do escuro. Beleza? Só que eu coloquei esse C para enfatizar como um realce. Então, eu chamo de partícula expletiva ou partícula de realce. Eu posso simplesmente eliminar da frase e perceber que, de fato, ela não tem função nenhuma, não muda o sentido, enfim, a frase continua a mesma coisa com ou sem essa partícula. Beleza? Continuando. Partícula indeterminadora do sujeito, ou índice de indeterminador do sujeito, índice indeterminador do sujeito, ou o pronome indeterminador do sujeito, enfim. O que seria uma partícula indeterminadora do sujeito, também chamada de PIS? A partícula indeterminadora do sujeito, chamada de PIS, né, uma sigla, partícula indeterminadora do sujeito, ou partícula de indeterminação do sujeito, PIS. Essa partícula serve para indicar ao leitor que o sujeito do verbo é indeterminado, ou seja, que o sujeito do verbo é alguém que não se sabe quem é. Quando você diz, por exemplo, lá se era mais feliz. Quem era mais feliz lá? Sei lá, pô, alguém. Então observe que este ser ligado ao verbo dá a ideia de que o sujeito desse verbo é um sujeito indeterminado.
Ou seja, é um sujeito que você não sabe quem é. Você sabe que ele existe, mas não sabe quem é. Por exemplo, aqui se vive em paz. Quem vive em paz aqui? Sei lá, pô. Quem vive lá. Mas quem? Não sei. Geral. Percebe a ideia de generalização? Portanto, este ser ligado ao verbo indica que o sujeito é indeterminado, que não se sabe quem é o sujeito. Sabe-se que existe um sujeito, mas não se sabe quem é. Lamentavelmente, não se confia mais nos governantes. Quando eu digo lamentavelmente, não se confia mais nos governantes, isso significa dizer o quê? Significa dizer que ninguém mais confia nos governantes, ou muitas pessoas não confiam nos governantes. Mas eu sei precisar, eu sei determinar quem é o sujeito, quem de fato não confia mais no governante? Não. Exatamente eu não sei confirmar. Então o sujeito é indeterminado. Por quê? Porque essa partícula C, ligada ao verbo, indetermina o sujeito. Ama-se a Deus sobre todas as coisas ainda? Observe que a partícula C está ligada ao verbo e não há um sujeito explícito nessa frase. Quando você diz ama-se a Deus sobre todas as coisas ainda, você sabe quem ama a Deus? Não. Então, esse C indica que o sujeito está indeterminado. Dá uma ideia de generalização. Agora, importante pra caramba o que eu vou falar agora. A partícula indeterminadora do sujeito sempre vem ligada a um verbo de ligação, a um verbo intransitivo, a um verbo transitivo direto, acompanhado ou seguido de uma preposição, como é o caso de ama-se a Deus sobre todas as coisas ainda. Beleza? Tem aqui uma preposição. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Afinal de contas, quem ama, ama alguém. Ou a partícula C indeterminadora do sujeito vem ligada a um verbo transitivo indireto. Mais importante ainda, todos esses verbos, ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, todos esses verbos estarão sempre, e olha que português falar sempre é complicado, mas sempre esses verbos estarão na terceira pessoa do singular. Beleza? Repare só. Mire e veja. Lá se era, aqui se vive, não se confia, ama-se a Deus. Todos esses verbos estão na terceira pessoa do singular. O primeiro verbo aqui é de ligação. O segundo é intransitivo. O terceiro é transitivo indireto. E o quarto aqui é transitivo direto. Todos eles estão na terceira pessoa do singular. E o sujeito de todos eles é indeterminado. Por isso, a partícula C é indeterminadora do sujeito. Agora vamos para a principal partícula C, a partícula passivadora. Olha para mim rapidinho, se liga só. A partícula passivadora é a principal nas provas de concursos públicos, junto com a partícula de indeterminação do sujeito. Portanto, não confunda a partícula de indeterminação do sujeito com a partícula passivadora. Não confunda, beleza? E eu vou te dizer uma coisa. A partícula apassivadora nunca vem ligada a um verbo de ligação, nunca vem ligada a um verbo intransitivo, nunca vem ligada a um verbo transitivo direto, seguido de preposição, e a partícula passivadora nunca vem ligada a um verbo intransitivo, ou melhor, transitivo indireto. A partícula passivadora sempre vem ligada a um verbo transitivo direto, não acompanhado de preposição, ou transitivo direto e indireto. Beleza? Então, bota isso na tua cabeça. Partícula de indeterminação do sujeito vem ligada a um verbo de ligação, intransitivo, transitivo direto, seguido de preposição, transitivo indireto. Partícula passivadora sempre vem ligada a um verbo transitivo direto ou a um verbo transitivo direto e indireto. Divide isso na sua mente para você não errar na prova. Existem outras diferenças, eu vou mostrá-las agora, beleza? Vem comigo, olho na telinha. Alugavam-se apartamentos aqui. Se o cara diz, por exemplo, que nessa frase esse C é uma partícula de indeterminação do sujeito,
Ele está rindo da tua cara quando ele faz isso. Ele está de deboche, não é possível. Como assim, Pestana, de deboche? Eu estou querendo dizer o seguinte, que se o cara diz que esse C é uma partícula de indeterminação do sujeito, é um PIS, está errado. Por quê? Lembra que eu falei, agora há pouco, quando eu falei de partícula indeterminadora do sujeito, está sempre ligado a um verbo na terceira pessoa do singular. Observe que o verbo aqui está no plural. Se o verbo está no plural, meu nobre, esse ser não pode jamais, em tempo algum, ser uma partícula de indeterminação do sujeito. Então vamos lá. Partícula passivadora, PA. Partícula passivadora, PA. Vamos lá. Beleza, Pestana, eu entendi. Este C não é uma partícula de indeterminação do sujeito, porque o verbo não está na terceira pessoa do singular. Muito bem. Mais do que isso. Você concorda comigo que quem aluga, aluga alguma coisa? Então você concorda comigo que esse verbo é transitivo direto? Ou seja, ele exige um objeto direto, ele exige um complemento sem preposição. Ou seja, um objeto direto, né? Então se o verbo é transitivo direto, quem aluga, aluga alguma coisa, e o verbo está na terceira pessoa do plural e não no singular, este C jamais poderia ser uma partícula de indeterminação do sujeito. Jamais. Olha para mim rapidinho, se liga só. Você quer saber de uma vez por todas, quando o C é uma partícula passivadora? De uma vez por todas? Eu vou te dar um bizu, que é um bizu que eu uso para resolver questões assim. E que sempre dá certo. O que você vai fazer? Você vai pegar a frase, o verbo, que está junto com a partícula passivadora, e vai transformar numa locução verbal, formada pelo verbo ser mais particípio. Exemplo, alugavam-se apartamentos aqui. Apartamentos, agora, eram alugados aqui. Então, o que eu fiz com alugavam-se? Eu transformei em eram alugados. Então, toda vez que você conseguir transformar o verbo acompanhado com a partícula passivadora de uma locução verbal formada por ser mais particípio, não tenha dúvidas. Este ser é uma partícula passivadora desde criancinha. Olho na telinha, vem comigo. Alugavam-se apartamentos aqui. Tá vendo aqui o verbo acompanhado da partícula passivadora? Você vai transformar isso aqui numa locução verbal formada pelo verbo ser mais particípio. Vou abrir até um slide aqui. Observe. Alugavam-se apartamentos. Você vai pegar esse verbo com a partícula passivadora para saber se de fato este C é uma partícula passivadora? Você quer descobrir, tá? Está na hora da prova, no dia da prova, você quer descobrir se esse C é uma partícula passivadora. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte bizu, você vai transformar isso aqui numa locução verbal formada pelo verbo ser mais particípio. Como é que você vai fazer isso? Você vai colocar o verbo ser no mesmo tempo e no mesmo modo verbal do verbo. Então, alugavam, no mesmo tempo, modo, número e pessoa do verbo. Então, se alugavam está no pretérito imperfeito, na terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo, você vai colocar o verbo ser na terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo. Agora, você vai pegar esse verbo aqui e vai colocar esse verbo no particípio.
no plural porque ele está no plural. Então, eram alugados apartamentos aqui. Toda vez que você conseguir fazer isso, toda vez que você conseguir transformar um verbo mais a partícula passivadora em locução verbal ser mais particípio, não tenha dúvidas. Este ser sempre será uma partícula passivadora. Vamos testar esse bizu? Vamos lá. Sabe-se que as línguas evoluem. Eu tenho aqui o verbo acompanhado de uma partícula passivadora. Beleza, Pestana. Vou tentar transformar o sabe-se em verbo ser mais particípio. Vamos tentar? Vamos ver? Sabe-se que as línguas evoluem. Vamos lá. Sabe-se que as línguas evoluem. Muito bem. O que você vai fazer com o sabe-se aqui? Você vai transformar o ser, que é uma partícula apassivadora, e vai transformar o verbo, que está junto com ela, em ser mais particípio. Beleza? Ser mais particípio. Então, sabe-se que as línguas evoluem. Vamos transformar o sabe-se? Você vai pegar o verbo ser e colocar no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Como é que vai ficar? Sabe-se equivale a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, do verbo ser, vai pegar o verbo saber e vai transformar no particípio, não é isso? Vai ficar como? É sabido que as línguas evoluem. Dá para transformar sabe-se para é sabido? Vamos lá. Sabe-se que as línguas evoluem. É sabido que as línguas evoluem. Percebe que dá para fazer? Se dá para fazer, o ser é uma partícula passivadora desde criancinha. Cara, esse bizu é o bizu mor. Não tem como errar. Classificação de partícula passivadora. Se você conseguir transformar o verbo acompanhado da partícula passivadora em ser mais particípio. Observe a próxima frase. Guerra se faz com armas. Paz se faz com amor. Vê se dá para transformar em ser mais particípio. Guerra é feita com armas. Paz é feita com amor. Se é possível você transformar se faz em é feita, ou seja, ser mais particípio, o ser é de fato uma partícula passivadora e você não tem dúvidas mais na sua vida. Dar-se-á um presente ao professor. Pô, Pestana, agora tu pegou pesado. Mesóclise, parceiro. Mesóclise é um negócio estranho. Irmão, relaxa. Tenta fazer o bizu do ser mais particípio. Olha para mim rapidinho. Dar-se-á um presente ao professor. Dar-se-á. Tenta transformar o dar-se-á, que seria dará, não é isso? O futuro do presente do indicativo, terceira pessoa do singular. Eu darei, tu darás, ele dará. Então, dar-se-á é dará-se. Só que como o verbo está no futuro, ocorre a mesóclise, né? Que é o pronome no meio do verbo. Então, vamos lá. Dar-se-á um presente. Um presente será dado. Olha aí, ó. Ser mais particípio. Será dado. Dar-se-á será dado. Ser mais particípio. Se você consegue transformar um verbo acompanhado da partícula ser para ser, se você consegue transformar em ser mais particípio, não tenha dúvidas. A partícula ser é sempre apassivadora. E ponto final. Não vai errar mais uma questão como essa, eu tenho certeza. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Vamos que vamos, vem comigo, vai. Então, este ser, obviamente, é uma partícula passivadora.
pelo motivo que eu já dei, vamos nessa. Coloquei uma questãozinha aqui para ilustrar o que cai em prova de concurso público a respeito de pronome pessoal oblíquo átono. Porque cai muito, então eu fiz questão de colocar uma questãozinha. Vamos ver como é que cai? Frequentemente. Vamos lá. Essa é uma questão da FUNCAB, SEDUC, RO, PROF, ou seja, para professor, 2013. Esse tipo de questão ilustra o que várias outras bancas trabalham, como FCC e VUNESP, se amarram em fazer isso. Observe só, os complementos dos verbos transitivos dos trechos transcritos foram, de acordo com a norma padrão, corretamente substituídos por pronomes oblíquos, exceto na alternativa, vejamos, letra A, apalpava no bolso a chave proibida. Quem apalpa, apalpa alguma coisa. Então, apalpava a chave proibida. A chave proibida é um termo no feminino e funciona como objeto direto, portanto, apalpava a chave proibida, apalpava a. Beleza? O pronome oblíquo átono a está no feminino singular, concordando com o termo que ele está substituindo, e exerce função de objeto direto, assim como o termo que ele está substituindo também funciona como objeto direto. Só que o cara pede para você marcar a que tem problema, não a que está certa, beleza? Vamos lá. Letra B. Ver o marido afastar-se caminho abaixo. Vê-lo afastar-se caminho abaixo. Lembra que quando o verbo terminar em R, o R cai, você acentua a vogal e coloca lo, lá, los, lás. Lembra disso? Então, ver o marido. Quem vê, verbo transitivo direto, vê alguém ou alguma coisa, objeto direto. Então, você vai colocar o pronome oblíquo átono lo, que também é um pronome de terceira pessoa, assim como o marido está na terceira pessoa, e exerce função de objeto direto, assim como o marido exerce função de objeto direto. Então, ver o marido afastar-se equivale a vê-lo afastar-se. Não é a letra B, porque a letra B está correta. Letra C. Então, Rápida subiu as escadas. Quem sobe, sobe alguma coisa. Subiu o quê? As escadas. As escadas, objeto direto, é um termo feminino, e logo você vai substituir por um pronome que também exerce função de objeto direto, também está na terceira pessoa e que também está no feminino plural. Então é uma simples permuta, né? É uma simples troca de substantivo para pronome oblíquo átono. Ela subiu as escadas, ela subiu-as. Beleza? Letra C, perfeita também. Vamos procurar a resposta, hein? Letra D. Só faltava ela para completar o jogo de buraco. Só faltava ela para completá-lo. Observe, o verbo completar termina em R, e quando termina em R, você tira o R, acentua a última vogal e coloca um pronome oblíquo átono correspondente. Como o jogo de buraco é um objeto direto e é um termo masculino no singular, você vai colocar o pronome oblíquo átono lo, que também exerce função de objeto direto e que também está na terceira pessoa e no masculino singular. Só faltava ela para completar o jogo de buraco, equivale a... Só faltava ela para completá-lo. Portanto, o gabarito só pode ser a letra E, a não ser que a questão esteja anulada, né? Vamos lá, vamos descobrir. Transgredir a ordem. Quem transgride, transgride alguma coisa. Verbo transitivo direto exige um objeto direto. A ordem é um termo feminino. Então deveria ser como? Transgredi, caiu R, né? Lá. Beleza? Você vai usar o pronome oblíquo átono lá, que exerce função de objeto direto, está na terceira pessoa e é um termo feminino. O lhe aqui está equivocado, porque o lhe exerce função de objeto indireto. Então ele nunca pode ser complemento de um verbo transitivo direto. Jamais. Cara, olha para mim rapidinho. Esse tipo de questão cai muito em prova. Muito, mas muito mesmo. Principalmente na FCC e na VUNESP. E apresentei aqui uma questão da FUNCAB que também caiu. Beleza? Fica ligado nisso. Olha na telinha rapidinho, só para ver se tem alguma surpresa.
Tem mais uma questãozinha. Vamos fazer? Vamos aproveitar aí 2 minutinhos para fazer. Vamos lá. CESP UNB, PC Bahia, delegado 2013. Tudo questão cheirando a leite. Vamos lá. No trecho, não só se atendo aos limites inerentes ao Estado Democrático de Direito, a partícula C, olha aí, ó. Partícula C, cara, cai muito também, principalmente na prova do CESP. Os caras adoram a partícula C. Na prova do CESP e na prova da ESAF também, tá? Fica ligado. Vamos lá. A partícula C, cujo referente é a Polícia Democrática, exerce a função de complemento da forma verbal atendo. Vamos lá. Não só se atendo aos limites inerentes ao Estado Democrático de Direito, a partícula C, cujo referente é a Polícia Democrática. Observe que eu tirei esta questão de um trecho e eu não coloquei o trecho. Só que você não precisava saber o trecho para resolver essa questão. Foi isso que eu quis dizer quando eu não coloquei o trecho. Vê se você entende. Em algumas questões, o cara pede para você recorrer ao texto, só que, na verdade, as questões podem ser feitas sem que você recorra ao texto, para otimizar o seu tempo. Note o mais importante para dizermos se é certo ou se é errado. O cara está dizendo que a partícula C exerce a função de complemento da forma verbal atendo. Ou seja, está dizendo que o C exerce função de objeto direto ou de objeto indireto. Mas não exerce função de complemento da forma verbal atendo pelo seguinte, porque o verbo é o verbo ater-se. Quem se atém a alguma coisa. Beleza? Então, ele está se atendo aos limites inerentes ao Estado Democrático de Direito. Observe que atendo é o verbo ater-se. O verbo ater-se é um verbo que vem acompanhado da partícula integrante do verbo. Portanto, se não dá para conjugar o verbo ater sem essa partícula integrante do verbo, eu vou dizer que este C aqui não exerce função de complemento verbal nenhum, beleza? Não exerce função de complemento verbal nenhum, nem objeto direto, nem objeto indireto. Portanto, você vai dizer que esse C aqui é uma partícula integrante do verbo que acompanha o verbo atendo, ou a forma verbal atendo, que diz respeito ao verbo na sua forma infinitiva ater-se, beleza? Então, eu estou atendo aos limites? Não, eu estou me atendo aos limites. Tu estás atendo aos limites? Não, tu estás te atendo aos limites. Agora, ele está atendo aos limites? Claro que não. Ele está se atendo aos limites. Então, observe que não dá para conjugar o verbo ater sem a presença da partícula C. Portanto, a partícula C é uma partícula integrante do verbo. Faz parte da conjugação do verbo. E ela nunca exerce função de complemento do verbo, beleza? Ela é apenas uma parte integrante do verbo, de modo que você não consegue conjugar o verbo sem essa parte integrante, que não exerce função sintática nenhuma. Nunca. Tá certo? Portanto, a afirmação da banca está errada. Assim, olha para mim rapidinho. Ufa, concluir pronome oblíquo átono. Na aula que vem, vamos falar sobre pronomes oblíquos tônicos e continuar em pronome. Beleza? Valeu, daqui a pouco a gente volta. Fui!